já está online. Beleza. Tranquilo. Eu realmente não sei se é a minha internet ou se é a sua. A gente está passando por essa instabilidade aí. E assim, com um visual tão bom, né? Eu acho que a conexão tá boa, assim, dá para ver, mas tá caindo, né? Fazer o quê? Paciência, né? Mas a gente tá continuando. Quando cai, você já compartilha no IGTV, Isso, né? eu já estou tentando compartilhar. Eu não sei se está bugando quando eu estou compartilhando, mas eu tô... Mas eu acho que vai. Aí depois eu vou baixar todas essas partes que tiverem lá e vou juntá-las, tá certo? Para fazer uma só de 60 minutos para deixar no IGTV, depois colocar nos canais, quem tiver, né? Tem o meu canal, o News de Cultura Pop do YouTube, tá certo? Também o meu Instagram, eu vou disponibilizar essa live também lá. Então, assim, conta aí o tempo, né? Porque se essa durar... olha o tempo, né? Eu acho que essa tem que durar pelo menos 30 minutos. Isso. Porque senão vai passar de 1 hora e a gente não consegue disponibilizar no IGTV. Exato. Tentar até ser um pouco mais sucinto aí em relação aos temas. Não, mas tá muito bom, cara. Tá muito bom. Então, assim, estou tentando me encontrar aqui onde é que eu estava falando em relação à preparação. Lembrei. Então, assim, eu digo com toda certeza que ter entrado na Polícia Militar de Alagoas verdadeiramente mudou minha vida. Me trouxe uma estabilidade financeira, me trouxe uma certa tranquilidade em algo que eu gosto de trabalhar, né? Quando adolescente, eu não gostava da Polícia Militar, eu não tinha uma boa visão da Polícia Militar. E em 2008, eu tive que fazer tiro de guerra, né, prestar serviço voluntário para o Exército, voluntário, né? Era obrigatório. E a partir dali, a partir daquele primeiro contato com o militarismo, eu confesso que eu gostei muito, né? Foi muito importante, até para a minha formação, né, enquanto pessoa. A questão da disciplina, a questão da ordem, enfim. E eu me identifiquei. Ali foi a primeira vez na minha vida que eu pensei, poxa, eu acho que vale a pena eu fazer o concurso para a Polícia Militar, né? Aí eu fui pesquisar os concursos que tinham acontecido recentemente, até então o último concurso tinha sido em 2006. Eu disse, poxa, se eu fizer uma prova dessa, eu passo, né? Fiquei pensando nisso. Depois, a gente teve o concurso de 2012, foi 6 anos depois, né? E aí foi o concurso que eu fiz. Como eu disse, eu fiz até sem pretensão, eu já tinha outro pensamento em relação a concurso público, porque eu já tinha começado a me preparar e vislumbrava outros concursos. E quando eu fui chamado foi que eu criei aquela expectativa, eu disse, poxa, e aí você começa a imaginar, começa a vislumbrar como é que vai ser a vida, dentro daquilo que você já chegou a sonhar, já chegou a imaginar uma vez na vida, mas tinha deixado de lado. Então, não foi surpresa para mim o militarismo quando eu entrei no curso de formação, né, de praças, e continuei com aquela identificação. Uma coisa é a nossa visão antes de entrar na polícia, outra coisa é quando a gente está dentro da polícia. A gente percebe que a imensa maioria dos policiais são homens honrados, são homens de bem, comprometidos com a sociedade, mas que muitas vezes são desvalorizados também. E é totalmente compreensível o porquê também, e porquê de tanta gente na sociedade acabar não gostando da polícia. Acho que a gente até comentou antes da live, né, por telefone. Isso. Até culturalmente falando, ou a maneira como muitas vezes a mídia passa a imagem da polícia, não condiz com a imensa maioria da realidade dos policiais militares. Falo com propriedade do estado de Alagoas, né, que pelo menos com os que eu convivo, né, e tive a oportunidade de conviver durante o meu tempo de serviço, são pessoas admiráveis, são homens realmente assim, são heróis que não são reconhecidos pela sociedade. Poxa, estão ali arriscando a vida, a gente recebe ocorrência, tem um cara armado em tal lugar, o povo está correndo do cara armado e a gente está indo lá encontrar com ele, né?
para proteger a sociedade e sabendo que muitas vezes a gente vai ser criticado por alguma situação dentro da própria ocorrência. Cara, é triste isso que você fala, mas é uma realidade. O Esdras colocou aqui, né? Infelizmente a maioria dos policiais são julgados por causa de uma minoria corrupta, não é? E infelizmente isso acontece, é triste. Mas assim, ao mesmo tempo, quando você fala sobre isso, eu vou contar em poucos minutos aqui o que aconteceu comigo. Eu fiquei sem andar, eu tinha 17 anos de idade. Então, de repente, fico sem andar. Tive uma infecção medular. E fui estudar. Terminei os estudos, fiz a UNEAL. E em 2000 saiu aquele concurso para professor aqui em Alagoas. Cara, eu não pensei duas vezes. Fiz o concurso e passei. Mas, Edmilson, o seu sonho era fazer concurso para professor? Não. Não era. Desde criança eu dizia, pai, eu vou ser doutor. Pai, eu vou ser advogado. Pai, eu vou ser isso. Sabe, aquela ideia fantasiosa de que a melhor profissão é a profissão de doutor, de médico, ou de administrador, sabe? Que tem aquelas profissões que no Enem, sabe, é bem mais difícil de entrar, porque tem muita gente que vai fazer elas. Então, eu tinha isso também. E eu fiz para professor de história. Eu lembro que amigos meus e amigas minhas que terminaram comigo disseram, tu é doido fazer para professor de história? Vou fazer sim. Fiz, passei, terminei, fui aprovado no concurso. E o que é triste, essas pessoas que falaram isso para mim hoje trabalham no comércio, ganhando um salário mínimo. Olhe lá. Trabalhando de manhã à tarde, às vezes chega em casa bem tarde da noite. Tá, e esquece que se tivesse estudado um pouco mais e feito o concurso lá atrás, não teria passado por isso. E aí, Tiago, o que acontece? Quando eu pude pagar a minha faculdade de Direito, eu paguei. E me formei. E me formei naquilo que desde criança eu queria fazer. Hoje eu sou bacharel em Direito. Vamos ver se a OAB abre inscrições ainda esse ano. É difícil, a gente não sabe, porque desde o início do ano e também a do meio do ano, que aconteceria agora em junho, não vai acontecer mais, certo? Mas vou também tentar a OAB para advogar ou para seguir, seja lá qual for a carreira. Por que eu estou falando isso? Cara, eu acho que é o momento da gente ser prático. Acho que o pragmatismo nesse momento precisa ser usado. Se não dá para tu fazer uma coisa, eita, poxa, eu queria fazer direito, mas eu não tinha apartamento em Maceió, eu não tinha como ir para a faculdade em Maceió, nem tinha como pagar uma faculdade particular, que só tinha em Maceió, na capital. Então eu fui prático. Eu fiz aquilo que me identifiquei aqui, em Palmeira dos Índios. Uma coisa que estava mais próxima de mim, mais palpável. E fiz. Não é? E tem um título, e tem uma faculdade. Eu acho que esse é o momento também da gente ser prático. Vocês jovens que estão assistindo aí, poxa, não conseguiu fazer o que você queria? Cara, mas entra em uma outra, só não fica parado, certo? Ah, mas eu queria fazer isso. Tá, tudo bem, mas vai passar um ano inteiro esperando outra Enem, sem fazer nada? E nem sabe se vai se identificar. Se não se identifica, tudo bem. Vai e faz outro. Mas olha, não perde tempo. Eu acho que a gente não pode perder tempo mais. Porque tempo é dinheiro. E tá difícil, viu, arrumar dinheiro. Tá complicado. Por isso, muitas vezes, tantas pessoas recorrem ao funcionalismo público. Né? Sim. Tanta gente acaba procurando a polícia militar, né? Porque é um salário que, se você for comparar com a realidade local, para nível médio, você não consegue encontrar uma remuneração tão boa. Né? Hoje, para um soldado de polícia militar, é aquele que salário de R$ 4.047. Né? Olha, então, ganha mais do que professor de 40 horas. Então, para você ter ideia, um salário de R$ 4.047 para você ter uma escala de serviço onde você vai trabalhar um dia, 24 horas, e folgar 3. Né? Então, cara, eu queria dar aula assim. Cara, eu queria chegar na escola, dava um dia de aula e folgava 3. Oh, minha nossa. Eu não vou mentir. O Esdras está dizendo aqui
que precisava ouvir isso. Cara, obrigado, que é isso. É um prazer estar falando isso, Esdras, para vocês aí. E eu quero aproveitar para dizer assim, Esdras, você é um cara diferenciado, você sabe disso. Né? A gente acompanha você lá no cursinho. E pelo que o professor Edmilson falou, assim, a gente sempre volta para aquela mesma colocação. Não desista dos seus sonhos. Né? Acho que a partir do momento em que você persevera no seu ideal, uma hora, a sua hora chega. Né? O seu momento chega. O que você não pode fazer é desistir. O que você está falando? Me veio agora na mente uma lembrança. Eu passei no concurso federal, cheguei na faculdade e um monte de gente falou para mim, cara, como é que tu fez para passar? Sério. Cara, como é que tu fez para passar? Se eu vim estudar, todos os dias eu saí de casa para vir aqui para a faculdade para estudar. Depois de dar 10 aulas, 5 aulas de manhã, 5 aulas à tarde, eu só vinha para estudar. Focar. Foca. Vai, estuda. Tá fazendo cursinho? Cara, vai para estudar. Faz isso. Eu tenho amigos hoje que de infância que só estudava e muita gente dizia, cara, tu vai ficar doido, né? Ninguém fica maluco por estudar, sabe? Por estudar você fica rico, maluco não. Acho que a gente precisa, exatamente, quebrar essas ideias meio que bobinhas, ingênuas, estúpidas. Ninguém fica maluco não por estudar, ao contrário, você vai abrir os seus horizontes. Ele hoje é um amigo meu, amigo pessoal, ele é médico, sabe? Agora, o tempo que ele abriu mão, quando ele tinha 17, 18, 19, 20, estudou 6, depois mais 2 anos fazendo residência, 8 anos para fazer medicina, hoje o cara usufrui, mora na Ponta Verde, né? Chega aqui em casa de carrão importado. Então, valeu a pena para ele, e o cara não tem 40 anos, cara. Ou seja, aos 30 e poucos anos ele já tinha isso. Pois é, inclusive a Lani Almeida, ela comentou aqui, costumo dizer que um dos segredos de obter êxito é ter em mente que não devemos estudar mais, e sim aprender mais. Né? E isso me traz uma lembrança também. Quando eu comecei a despertar para o estudo, porque na minha infância e adolescência eu era bastante preguiçoso para estudar. Né? Não vamos mentir e dizer que estudar é prazeroso. Você consegue desenvolver prazer através de pequenas recompensas no seu estudo. Mas ninguém para dizer, tá numa balada, tá lá bebendo com os amigos, conversando e pensando, poxa, era para mim estar estudando matemática agora, que droga, né? Nada contra Eli Edson, ou os matemáticos aí, mas é difícil, não é todo mundo que tem esse pensamento, né? E quando eu comecei a despertar para o estudo e ver que isso poderia mudar a minha realidade e a realidade das pessoas ao meu redor, o meu pensamento era conhecimento. Eu quero conhecimento, eu quero aprender. Eu não quero uma profissão para ganhar dinheiro. O meu pensamento, juro, não era esse. Não era assim, eu quero... Não era pensando em dinheiro, né, em remuneração. Então, para você ter ideia, durante o meu ensino médio, o terceiro ano foi um ano de escolha, vestibular, e eu fiquei na dúvida entre história, filosofia, psicologia ou teatro. Eu estava na dúvida entre essas 4, né? Na época era o PSS e o FAO. Não entrava na UFAL pelo Enem, né? Era pelo PSS. Isso. E eu acabei escolhendo psicologia. Não me arrependo de ter escolhido psicologia. Não cheguei a terminar o curso de psicologia. Depois acabei migrando para filosofia, né? E sempre que eu fiz uma faculdade, sempre que eu procurei, foi buscando conhecimento, sabendo que aquilo ali ia trazer um grande aprendizado para a minha vida. A remuneração, o dinheiro que eu vinha ganhar depois foi consequência, né? E claro, tendo objetivo e praticidade, sendo estratégico de acordo com a minha realidade e a minha vida. Por isso a busca por concurso público, né? Eu via o pessoal meio que nem aí no período do ensino médio, e eu pensava isso, poxa, eu não quero uma vida medíocre para mim. Nada contra, não tenho nada contra, é totalmente digno, mas eu não queria passar a minha vida trabalhando, vendendo no comércio de Palmeira, né? Como você mencionou aí, me lembrei, né, disso. Não era o que eu queria para minha vida, né? Acho que é mania de preguiçoso também.
você tenta encontrar maneiras de se dar bem, mas de maneira correta, de maneira ética. Então, eu vou dar um exemplo. Isso que você está falando, cara, é tão importante. A Lani, ela colocou uma perguntazinha, ela diz assim, você só estudou? Não. Não, se você se organiza, a sua fala é perfeita nisso. Se você tem uma estratégia, se você tem um cronograma de estudos, cara, você não vai só estudar. Não, dá para você fazer tudo. Falta de tempo, olha a frase, falta de tempo é a desculpa que as pessoas usam por terem falta de métodos, certo? Ela não tem um método, ela não tem um cronograma, ela não se organiza e sempre está dizendo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Tempo é prioridade, cara. Prioridade. Exatamente. Eu produzo mais quando o tempo está assim, fechado, quando tenho mais coisas para fazer. Eu acho que o grande barato é você perceber isso. Então, não só estudei, não. Ao contrário, adoro pegar um cinema. O professor Roberto Melz, então, aí, nossa, quantas semanas antes da pandemia, todo final de semana, a gente vai para Arapiraca e pega 1, 2, 3, até 4 filmes. A gente se reúne para jogar videogame, eu adoro jogar PlayStation, ele também é fãzaço disso. A gente se reúne para jogar RPG, eu saio, eu faço isso, eu faço viagem, eu sou mochileiro, cara, adoro fazer uma viagem, fazer uma coisa ou outra. Então, se você se organizar, galera aí que estão ouvindo, nunca vai ter falta de tempo. Ao contrário, vocês vão saber como aproveitar bem cada instante que vocês têm. E aí, vai poder fazer tudo. Que é uma ideia que o pessoal precisa desconstruir em relação à preparação para concurso e vestibular. Você não precisa virar um ET para conseguir a sua aprovação, um extraterrestre. Né? Ninguém vê, está ficando até verde, de tanto que não sai de casa. Né? Então, vida normal, né? Saia com a sua família, aproveite momentos felizes. Né? Isso é extremamente importante para a sua saúde mental, que vai fazer diferença no dia da prova. Né? Eu acompanhei um aluno em preparação para o concurso da Polícia Militar 2017, o Fernando, hoje ele é policial militar. E uma das queixas dele, ele era um cara excepcional, seguia todos os métodos, enfim, respondia muitas questões, e em um determinado momento ele parou de render. Ele me procurou preocupadíssimo porque estava diminuindo o rendimento dele nos estudos, e depois de muito conversar, a gente conseguiu encontrar pontos que poderiam atrapalhar ele. Por exemplo, ele não estava saindo de casa para almoçar com a família, estava deixando de lado a noiva na época, isso gerava conflito tanto com os familiares como também com a noiva. Então, ele percebeu que ele precisava disso também na sua preparação. Então, ele começou a conciliar. Poxa, eu tenho que me preparar e correr, né, para o teste físico, para o TAF, né? E ele gostava de correr com a noiva, mas tinha parado por conta do concurso. Então ele começou a fazer isso junto com ela. Ele começou a dedicar um determinado período para ficar com a família, para almoçar em família, para assistir um filme junto com a noiva. E depois disso, ele começou a voltar ao rendimento em alta performance na preparação para o concurso. E resultado, conseguiu aprovação. Né? Hoje é policial militar também. Então, eu acho, Tiago, eu acho que às vezes tem uma cultura aqui brasileira que é complicada, sabe? Me faz lembrar uma experiência, está em um livro que eu dou, às vezes eu conto essa historiazinha, da época da Segunda Guerra Mundial, numa cidade lá, em Salvador, era 1945, e a cidade se despedia de vários soldados que estavam indo para a guerra. Só que quando o navio zarpou e fizeram, sabe, aquele chororô, tristeza, quando o navio zarpou, receberam notícia que a guerra tinha acabado. E aí a galera volta, né? A gente até brinca, né? A volta dos que não foram. E quando eles voltaram, cara, a cidade fez uma festa. Sério, banda, tudo. Cara, e ganharam medalhas. E foi uma coisa assim estrondosa. E aí, é uma pena, mas é uma cultura brasileira que se tem muito aqui, de você agraciar aquele que nunca teve esforço nenhum com alguma coisa. Você quer ganhar uma medalha sem ir para a guerra. Você quer ter uma homenagem sem ter se esforçado. Você quer ganhar bem sem suar.
Então, é preciso acabar com essa... Exato, é preciso acabar com essa cultura de que, eu quero fazer isso, eu vou conseguir isso, sem esforço. É você estar na sala de aula e o professor passa uma atividade ou um trabalho e é triste ver isso. Mas pegar a questão do colega ou dizer para o outro, coloca meu nome no trabalho, me ajuda aí. Cara, essas coisas não ajudam a ninguém. Então, eu acho que é o momento de ser responsável mesmo. Inclusive, isso também acaba refletindo numa futura profissão que você venha a ter. A gente aqui acabou mencionando a situação de uma mínima quantidade de policiais corruptos que acabam manchando a imagem da corporação. E, na verdade, não são policiais corruptos. São corruptos que se tornaram policiais. Policiais, exatamente. Né? E acabam... Cara, você disse tudo. Acabam manchando, na verdade, a imagem da corporação. O Leonardo, Tiago, tem uma frasezinha aqui do Léo, na verdade uma frase bem grande, ele diz assim: a trajetória de estudo em busca de um êxito nos planejamentos é bastante árdua. Devemos ter em mente que o conhecimento é adquirido nos estudos e na experiência, é aprender e utilizar o aprendizado. Muito bem colocado, Léo. É isso mesmo também. Verdade. Só retomando um pensamento que eu tinha iniciado e não finalizei. Né? Quando eu pensei em não ser medíocre, não interpretem mal, por favor, mas por não querer uma vida qualquer, trabalhando 40 horas semanais para receber um salário mínimo, e eu não acho isso justo, nunca, né? Se você for olhar a compensação do trabalho e o esforço pela remuneração, e eu sempre me deixei influenciar por uma frase de um filósofo, né, que também foi Papa, né, e hoje é santo, canonizado pela Igreja, São João Paulo II, em que em uma Jornada Mundial da Juventude, nos anos 80, ele disse a seguinte frase, a seguinte mensagem para os jovens que ali participavam: amados jovens, não vos contenteis com nada menos que os mais altos ideais. Né? Isso impactou a minha vida, né? Para que eu não me contentasse com pouco. A gente é chamado a aspirar ao grande, né? A querer grande, a pensar grande. E às vezes é a gente que se limita e fica pensando pequeno, fica pensando no pouco, e se contentando com aquilo que muitas vezes não vai satisfazer a nossa vida e que nós mesmos vamos acabar reclamando da vida que nós escolhemos, consciente ou inconscientemente. Né? Então, cara, muito bem colocado. Isso tem a ver com sair da zona de conforto. Quanto que a gente fala hoje em dia, sai da zona de conforto. Tá, tudo bem, tá tudo bem, mas pode melhorar? Olha a frase, nada que seja tão bom não significa que não precise melhorar. Precisa sim, precisa. Mas está tão bom a minha vida. Cara, mas pode melhorar? Pode, por que não melhora? Corre atrás. Eu acho que a gente precisa pensar realmente dessa maneira. E eu acho que tirar aquele pensamento provinciano, não é? Eu não gosto da palavra provinciano, não, porque quase sempre ela é pejorativa. Mas tem a ver com a sua fala mesmo, Tiago, de pensar pequeno. Não pode. Não pode. Cara, a galera tem tudo aí. Quando eu vejo alguns alunos meus, professor, não vou fazer isso não. Às vezes dá vontade, sabe, de falar a famosa frase do Capitão Nascimento, né? Peça para sair. Pô, cara, eu tô de cadeira de rodas. Venho da aula, eu tô fazendo uma faculdade, terminei a faculdade de Direito. Tu tá aí, cara, tu tem tudo, tá perfeito. Perfeito, não é? Você tem tudo. Sem contar que hoje a facilidade para encontrar material de estudo é muito maior do que no nosso tempo. Né? Se você pegar 10 anos atrás para você conseguir um material gratuito, de qualidade, compartilhado, não tinha. Tinha não. Só para a gente ter uma ideia, um dos livros que eu queria muito era um livro que custava R$600 de direito. R$600. Esses aqui que eu mostrei custam em torno de R$150 a R$200. Um só. E detalhe, é um por semestre. Fora os outros. E outros. Então, cara, aí eu ia para onde? Internet, cara. PDF.
Sério, PDF, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não é? Consegui, sei lá, trocentos livros em PDF e ficava lá lendo, fazendo as anotações. E eu acho que o grande barato é isso, é a gente encontrar uma maneira de tornar aquele que você aprende apreendido. Eu sou da escola de Paulo Freire, né? Não daqui de Palmeiras dos Índios não, viu, pessoal? Mas do professor Paulo Freire, do grande educador mundialmente conhecido, Paulo Freire, quando ele dizia que a gente precisa tornar o aprendido apreendido. E quando você apreende os conhecimentos, ele passa a ser seu, parte de você. E você vai fazer do jeito que você quiser. Você não precisa mais imitar. Você vai começar a produzir seus próprios conhecimentos. Acho que é um grande barato aí para a galera que precisa estudar. Agora precisa de disciplina, né? Precisa fazer anotações, né? Precisa fazer um cronograma de estudos. E aproveita o momento, assim, acho que a gente já está chegando até no final. Caso você que está acompanhando a gente tenha alguma dúvida relacionada à profissão, ao exercício da profissão militar, policial militar, ou na área jurídica, né? Para quem é bacharel em direito, quem é advogado, você também pode aproveitar e fazer sua pergunta, né? Para a gente poder tentar, enfim, tirá-la. A gente vive na era da interação. Certo? Olha, tá aí o meu canal, é de News e Cultura Pop, Instagram, YouTube, o Facebook, o Twitter também. Todas as minhas redes sociais estão aí disponíveis. Vai lá, se inscreve no canal, deixa a tua opinião, deixa a tua dúvida, faz perguntas, tá? Eu acho que esse é o momento para isso. E pelo que o Edger está falando aí, que tem paixão por direito e área militar, até pelo potencial que tem, é uma grande chance dele ingressar na área militar, fazendo concurso. Vou fazer um trocadilho aqui. Ele vai ser um militar direito. É um militar direito. Fazendo concurso para o oficialado. Essa parte de comédia, de humor é com você. Eita resenha. Então, inclusive teríamos concurso, né, agora, 2020, provavelmente ficará para 2021, e haverá concurso para nível médio, né, para a área, para a polícia militar, eu estou falando, né, especificamente, tanto para soldado como para oficial da polícia militar. E a possibilidade é que seja o último concurso para o oficialato para nível médio. Depois disso serão apenas o nível superior, né? Então fica também a oportunidade de você começar a se preparar de agora, né? Não deixar a última oportunidade, né? Tem que correr atrás. E galera, esqueci de falar uma dica aqui. Vai fazer para direito? Eu tenho experiência em direito. Cara, vocês, olha, são tantas coisas. Você pode escolher carreira da magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, juiz, certo? Desembargador aí já é outra coisa, né? Que são o que você consegue depois que você é juiz. Mas você pode fazer concurso, cara, que não é brincadeira. Então corre atrás, certo? Corre atrás que tu vai conseguir. Professor, eu não consigo, tá? Eu não consegui fazer direito. E o que é que eu faço? Faz alguma coisa, só não fica parado. Ah, mas eu não queria fazer isso. Mas tenta ver se tu se identifica, porque ficar parado é pior. Ficar parado, cara, é dar chance ao azar. Cruzar os braços. Olha, ninguém consegue nada com os braços cruzados. Ninguém consegue nada. Então, só vai para frente, certo? Vou deixar aqui o meu abraço com vocês. Vou me despedir porque o professor Tiago vai chamar o Roberto Melros para encerrar aqui esse momento. Agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês. Foi maravilhoso. Cara, fantástico, sério. E eu adorei quando você fez cara lá, viu? Quando você fez a imitação, viu? Eu tava lembrando disso agora. Gente, grande abraço aí. Pode convidar o professor Roberto Melros, viu? Beleza, só para finalizar também, quero dizer que para quem tem interesse no direito, uma coisa não exclui a outra. Você pode ser bacharel em direito e ser policial militar, né? Conheço várias pessoas que meu amigo, estudou comigo.
Medeiros, não sei se você conhece. Sim, conheço Cabo Medeiros. Você se informou comigo em Direito. Pois é, conheço várias pessoas que já eram formadas em Direito, ingressaram na Polícia Militar. Sim. É extremamente importante para a profissão, porque, como eu tinha dito, a polícia hoje mudou, é uma polícia legalista, né? A gente tenta trabalhar dentro da legalidade e é importantíssimo conhecer as leis, pelo menos aquelas que estão diretamente ligadas ao exercício final, né, da profissão. E dentro do próprio curso de formação, você também vai pagar disciplinas de direito, né? Durante o curso de formação, você vai estudar direito militar, direito constitucional, direito penal, processo penal. Tudo isso aí vai fazer parte do curso de formação da Polícia Militar também, quando você ingressar. Professor Edmilson, muito obrigado por essa participação, né, conjunta. Eu vou finalizar aqui a sua participação para poder convidar o Roberto. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Desse momento. Vamos lá, galera. E aí está o grande homem, professor Roberto Melros, um dos participantes. Tiagão, tá dando para ouvir direitinho aí? Tá, tudo tranquilo. Tá dando para ouvir bem. Beleza, galera. Então, eu queria agradecer a participação do Tiago na live e deixar um grande abraço, né, para Tiago, que é meu amigo, é meu vizinho, e dizer para vocês que a importância de se escolher bem, a importância de se estudar para se conseguir uma oportunidade. Hoje o mercado de trabalho ele está muito afunilado e o que Tiago falou no início da live é extremamente importante. Queria agradecer também a participação do professor Edmilson, meu amigo também de longa data, né, companheiro da área de História. E vou deixar o encerramento. Eu queria agradecer à Escola José Vitorino da Rocha, né, a direção e a coordenação pela elaboração do projeto Profissões. E vou deixar nas minhas falas finais uma frase do psicólogo, professor e jornalista norte-americano Frederick Herzberg. Ele é autor da teoria dos 2 fatores, é uma teoria que foi feita para manter o profissional engajado e motivado no ambiente de trabalho. A frase dele diz o seguinte: a verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento. E é isso, é muito importante você estar motivado, você estar engajado e feliz naquilo que escolheu. Independente se é a carreira que você quis fazer desde pequeno, mas aquilo que você escolheu fazer, você tem que abraçar como se fosse o teu sonho desde pequeno, certo? Então, essa é a minha mensagem que eu deixo a todos aí. Um abraço a todos, abração, Tiago. E, com certeza, vamos nos ver nas próximas lives por aí, afora, certo? Aproveito abração. mais uma Valeu, vez, galera. reiterar, né, o agradecimento a você, Roberto, ao professor Edmilson. É sempre um prazer estarmos juntos, ainda que à distância, né? E também a Escola José Vitorino da Rocha pelo projeto. Quero parabenizar, um projeto realmente importantíssimo e louvável, né? Acho que vem agregar muito na vida de quem está com dúvida, de quem quer se aproximar no entendimento das profissões, né? E uma escolha para o seu futuro. E também, claro, agradecer à Polícia Militar, instituição, e ao meu comandante, né, o comandante do 10º Batalhão, o Major Luciano Felizardo, que foi extremamente solícito comigo, né, o Tenente Alexandre também, o professor Tenente Alexandre, que é o meu comandante de companhia, e a todos os policiais militares que eu tive a oportunidade de trabalhar, contribuíram muito para a minha formação como policial, e aqueles também que estão acompanhando aí. Gente, vocês são demais, muito obrigado mesmo, e a gente encerra aqui a live dessa forma. Acredito que poderemos pensar em outras lives, até pelo próprio cursinho, em parceria com o 10º Batalhão, juntamente com a Escola José Vitorino da Rocha, o professor Roberto Melros e o professor Edmilson, né? Eli Edson, acho que tem uma grande história, tem uma grande história de vida, né? Um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido por qualquer jovem que more hoje na periferia e pense que não tem possibilidade de ascensão na vida. Eli Edson é um dos caras que eu mais admiro pela história dele e pela pessoa que ele é. E a todos vocês, muito obrigado.
Tiagão, e só lembrando, não deixe